Olá, está no ar o quadro É Seu Direito aqui na TV Câmara Campinas. Hoje vamos falar sobre um tema que interessa muita gente: a vistoria do imóvel antes de receber as chaves da construtora. Pois é, comprar um imóvel na planta é um sonho e muitas famílias estão realizando este sonho. Mas a entrega das chaves também pode virar uma dor de cabeça se o consumidor não estiver atento. Então, para nos orientar sobre este assunto, nós recebemos o advogado Kevin de Souza. Ele é especialista em direito imobiliário, membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Dr. Kevin, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ruby. É um prazer falar com você e todos aqueles que nos acompanham aqui na TV Câmara Campinas. Maravilha. Então, a gente começa perguntando, doutor, sobre a vistoria do imóvel antes da entrega das chaves. Isso é apenas uma formalidade ou é de fato um direito do comprador? Perfeito, Rúbia. É importante a gente esclarecer que o comprador ele tem um direito à vistoria completa, sem pressa e com registro formal. Isso é um direito previsto pelo legislador. E na prática, o que eu sempre recomendo, é que isso seja feito com o máximo de detalhamento possível, porque esse é o pontapé inicial para que então as coisas passem a fluir da maneira como é esperada pelo aquele adquirente. Muita gente não sabe, mas não existe obrigação de aceitar um imóvel que esteja em desacordo com o que foi contratado, né? Então, doutor Kevin, o que exatamente o comprador ele deve observar durante essa vistoria do imóvel? Quais são os principais pontos de atenção que nós devemos ter? Rúbia, na prática, eu sempre recomendo que o adquirente ele sempre exija o laudo, ou o termo de vistoria por escrito, para que ele garanta que esse pós-obra, de fato, esteja com padrão de acabamento, com as promessas que foram estabelecidas no memorial descritivo, dentro dos padrões daquilo que foi estabelecido pela própria construtora. Além disso, o que a gente sempre recomenda também é que haja um manual do proprietário e os termos de garantia também avaliados. A gente sabe que nem todas as construtoras acabam entregando esses documentos quando do momento da vistoria, mas isso é fundamental de ser analisado justamente para que quem vá fazer esse acompanhamento seja sempre, se possível, um engenheiro, um arquiteto ou até mesmo uma empresa capacitada para fazer essa análise, porque existem muitos pontos, que são técnicos e que são necessários de serem validados nesse momento inicial, justamente para que sejam argumentados todos os pontos e para que a construtora também saiba das ressalvas com a entrega. Excelente, doutor. Quando o doutor pontua a importância de levar um técnico especialista, um arquiteto ou um engenheiro, a construtora, ela pode impedir ou isso é um direito de quem está comprando este imóvel? Esse é um ponto bastante comum, porque muitas vezes as construtoras acabam impedindo o acesso de profissionais que não sejam os próprios adquirentes de fazerem um acompanhamento por um profissional técnico. Isso é uma prática abusiva, é muito importante que as pessoas saibam disso, porque esse é um direito que as pessoas têm de serem acompanhadas por um profissional técnico, seja ele um engenheiro, um arquiteto, ou até mesmo uma empresa capacitada para fazer essa vistoria, fazer os testes acústicos, fazer os testes das bolinhas de gude para verificar se a queda está sendo adequada, enfim. Tem uma série de detalhes que são necessários serem adotados e que se a construtora impedir ou até mesmo criar qualquer dificuldade para esse tipo de situação, é uma prática abusiva. Excelente. É importante lembrar, então, como muito bem pontuou o Dr. Kevin, que a vistoria deve ser feita com calma, sem pressa, sem pressão e com acompanhamento de um especialista, um técnico, um engenheiro ou então até uma pessoa que entenda realmente, que saiba fazer os testes, porque existem vícios que são aparentes e vícios que são ocultos em uma obra. E principalmente nesse momento da entrega das chaves, isso precisa ser detectado. O senhor pode explicar para a gente, doutor, isso de forma simples para o público entender esses vícios aparentes e ocultos que podem acontecer?
Perfeito. O vício aparente, como o próprio nome diz, é aquilo que dá para se perceber, né? Dentro de uma tensão normal, uma trinca visível, uma porta raspando, um piso que esteja oco, uma situação de pintura mal feita, tudo aquilo que, de fato, visivelmente é possível de se ver. E já o vício oculto que a legislação traz, ele só aparece com o mau uso ou com o tempo. Então nós estamos falando aí, por exemplo, de uma infiltração que só ocorre quando tem chuva, ou uma situação de um retorno de esgoto que só vai de fato ser identificado quando do uso do apartamento, um disjuntor, um problema elétrico, um vazamento, coisas que somente com o uso do imóvel, e aí é óbvio, a gente precisa estabelecer essas condições de prazo, isso é muito importante também para que o adquirente se atente, justamente para ele não ser pego de surpresa. Muito bem, agora quando o doutor fala em prazos, tem aí prazos legais para o consumidor reclamar desses problemas? Quais são e se é que realmente isso tem, ele precisa estar em contrato? O que a legislação prevê? Olha, é sempre muito importante que a gente estabeleça 2 critérios aqui para essa questão do prazo. Quando nós estamos falando do imóvel comprado diretamente entre particulares e quando nós estamos falando do imóvel comprado diretamente com a construtora. No caso do imóvel comprado diretamente com a construtora, nós estamos falando do Código de Defesa do Consumidor e o Código estabelece o prazo de 90 dias para defeitos visíveis, né? Então, tudo aquilo que se pode ser detectado dentro de um prazo de 90 dias. E aí é muito importante, porque a gente sabe que as pessoas acabam adquirindo o imóvel, principalmente imóvel na planta, e levam às vezes até mais de 90 dias para de fato fazer a mudança definitiva para o imóvel. Então, dentro desse prazo, por isso é muito importante a vistoria, justamente para se verificar, antes mesmo da entrega dos móveis, antes mesmo da mobília, antes mesmo da mudança propriamente, dentro desse prazo de 90 dias, para que seja, então, identificado e apontado de forma formal, né? Não pode ser verbal, tem que ser por escrita, se possível até mesmo por e-mail, para deixar claro qual foi a data e horário que foi feita a notificação para a construtora desse vício, justamente dentro do prazo de 90 dias, para que então a construtora passe a ter a obrigação. Já quando nós estamos falando dos vícios que não são aparentes, né, aí nós temos um prazo decadencial, e esse prazo decadencial ele começa a surgir a partir do momento que esse vício oculto ele passa a ser identificado. Então isso é muito importante, que nós temos uma janela de tempo muito curta, né, para que então o adquirente faça essa manifestação e, obviamente, se atente aos prazos para não ter qualquer tipo de sabor ali na hora de, eventualmente, exigir da construtora a contrapartida de arrumar, mas muitas vezes está fora do prazo. Excelente. Então, doutor, o prazo ele existe, precisa ser respeitado, mas também precisa ser tudo documentado, porque são esses documentos, desde o início, né, da compra desse imóvel, que vai nos amparar na entrega deles, né? Qual que é a importância de se guardar, se documentar tudo, desde conversas por WhatsApp, e-mails recebidos e enviados? Olha, é sempre muito importante ter toda essa documentação, porque isso vai trazer todo o lastro documental e o histórico de tratativas que houve. A gente sempre recomenda, e as construtoras geralmente têm, um saque para fazer a comunicação desses vícios. Por mais que a gente saiba que as pessoas acabam fazendo essas comunicações formais através do WhatsApp, muitas vezes o número acaba se perdendo, as conversas acabam não sendo armazenadas, e muitas vezes essas provas documentais elas acabam sendo perdidas no tempo. Então é sempre muito importante fazer essa documentação por escrito, e no meio que você consiga, de fato, recuperar no futuro, caso haja necessidade de eventualmente se demonstrar quando foi feita essa comunicação, e também até mesmo exigir judicialmente qualquer medida por parte da construtora para cumprimento das suas obrigações. Excelente. Vamos lá. Cumprimento das obrigações. Se a construtora não resolver os problemas apontados, quais são os caminhos legais, né, que a pessoa pode seguir? E se durante essa vistoria forem encontrados defeitos graves, o comprador ele pode recusar a receber o imóvel? É possível rescindir o contrato? Como é que funciona, doutor? Perfeito, Rúbia. Existem situações que são típicas para que se aconteça a recusa do imóvel. Uma delas é a insegurança do próprio imóvel, ou até mesmo o que a gente chama de inabitabilidade, ou seja, o imóvel não está em condições adequadas para que ele possa, então,
ser objeto de uso, seja por uma questão de uma infiltração ativa, seja por questão de uma ausência de uma vedação que gere um desconforto muito grande. A gente tem também as questões que são não essenciais, mas que afetam as instalações, como é o caso, por exemplo, de questões que são essenciais, um problema elétrico grave, e tudo isso nós estamos falando de situações que cabem já discussões judiciais, inclusive para se evitar a entrega desse imóvel. Então, o adquirente ele pode, a partir dessas conclusões, a partir dessas questões que sejam de segurança, de habitabilidade, de não conformidade grave com aquilo que se espera de um imóvel para habitação, exigir, aí ele pode, a seu critério, né, a resolução do contrato propriamente dita, com o recebimento dos valores em razão do descumprimento contratual, ou até mesmo as situações de abatimento do preço, ou até mesmo redução proporcional do valor do imóvel. Maravilha. Agora, o apartamento, enfim, o imóvel passou pela vistoria, recebi as chaves, né? Estou feliz, contente morando nele, mas de repente eu vejo lá uma rachadura. Como faz, doutor? Eu posso recorrer à construtora mesmo depois dessa vistoria ter sido aprovada? Tem um prazo para que aconteça? Como que funciona nesses casos de eu já ter recebido o apartamento já ter passado então pela vistoria, tudo ok, tudo certo, mas no decorrer aí do período acontece um problema estrutural. Eu devo recorrer a quem e como funciona? Olha, nesses casos que nós estamos falando de vício oculto, necessariamente existe o prazo decadencial que o Código Civil Brasileiro estabelece de 5 anos, né, para que então possa ser questionado qualquer tipo de defeito, e esse prazo ele passa a valer a partir do momento que se identifica o dano. Então, se esse imóvel foi entregue há 2 anos e se identificou isso, uma falha estrutural, um vício que de fato prejudica o imóvel, o consumidor, no caso o adquirente, ele tem o prazo de 5 anos, então, para, primeiro, né, documentar formalmente para a construtora, exigindo o reparo imediato daquela situação, não ocorrendo, há a possibilidade, então, obviamente, de se judicializar a situação, buscando das duas uma, né, ou a rescisão do contrato em razão dessa situação, ou até mesmo um ingresso de uma ação por danos materiais e até mesmo morais em razão do prejuízo que eventualmente possa ter sido causado essa situação. Porque buscar orientação jurídica nesses casos não é exagero, gente. É a garantia de direito, né? Muitas vezes você tem um sonho e aí quando esse sonho está prestes a se tornar realidade, o sonho se torna um pesadelo e por isso que nós temos aí a justiça e tudo que prevê o Código de Defesa do Consumidor e a legislação para que você seja amparado. Dr. Kevin, para a gente encerrar, vamos resumir aí em dicas práticas, o que o comprador não pode deixar de fazer no dia da vistoria, né? O senhor falou até aquele teste das bolinhas de gude. Ele realmente funciona? A gente consegue ver o nivelamento? Sem sombra de dúvida. Esse laudo de vistoria é um ponto fundamental justamente para conseguir fazer o teste de questões que, por exemplo, esse teste da bolinha de gude é muito relevante, porque a gente consegue verificar se a queda d'água está adequada, e não só se a queda d'água está adequada, mas se está causando empoçamento também. Então, a partir disso, que é um teste mecânico, né, a gente consegue fazer essas identificações, tanto quanto também vazamentos, tanto quanto também eventualmente pisos que estejam oco, e que a gente sabe que no longo prazo vai causar um dissabor, muitas vezes você tem que quebrar o banheiro inteiro depois da mudança para fazer essas regularizações, quando antes de identificado e antes mesmo da mudança você consegue resolver sem maiores dissabor. Então é muito importante para a gente revisar todos esses conceitos, o laudo e o termo de vistoria, o memorial descritivo, o manual do proprietário, a comprovação de regularidade mínima, né, para habitação. Então é importante que a construtora também apresente o habite para verificar se aquele empreendimento está regular para a moradia e, obviamente, não menos importante, o direito de ser acompanhado por um profissional técnico que tenha a capacidade de atestar todas essas condições, tanto documentais quanto também físicas da condição do imóvel.
Excelente, doutor Kevin de Souza, aqui no nosso É Seu Direito, esclarecendo para você que está aí prestes a realizar o seu sonho, qual é o seu direito mediante a compra, né, de um imóvel e nesse momento tão especial que é o momento da vistoria para a entrega das chaves. Ô, doutor Kevin, muito obrigada, viu, por esses esclarecimentos tão importantes para a realização de um sonho. Eu que agradeço, Ruby, é sempre um prazer falar com você e todos aqueles que nos acompanham aqui na TV Câmara Campinas. Maravilha! E obrigado a você que está aqui ligadinho na TV Câmara Campinas, tá vendo só? Quadro É Seu Direito, trazendo informações pertinentes, tudo aquilo que está na legislação brasileira, para que você possa garantir de fato o seu direito. Grande abraço, a gente se vê aqui na TV Câmara Campinas.